Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição while em PHP. A diferença entre a estrutura de repetição for e a estrutura de repetição while é bem simples, elas são muito parecidas, elas fazem repetições, só que geralmente quando a gente utiliza a estrutura de repetição for, a gente geralmente sabe quantas repetições a gente vai ter naquela estrutura. E enquanto a gente utiliza a estrutura de repetição while, a gente normalmente não sabe quantas repetições a gente vai ter naquela estrutura. Geralmente o while é mais utilizado para recuperar dados de bancos de dados, mas isso não é uma regra. Você vai ver a estrutura de repetição while em vários outros códigos para fazer outras coisas também. Então, para a gente utilizar a estrutura de repetição while em PHP, a gente digita a palavrinha while, certo? While em inglês significa enquanto. E aí eu abro e fecho parênteses, certo? E aí aqui dentro dos parênteses eu coloco uma condição qualquer. E aí eu abro e fecho as chaves e coloco o código que eu quero exibir aqui dentro do meu laço while. Aqui eu estou falando para o interpretador do PHP, certo? Enquanto esta condição aqui for verdadeira, executa o que está dentro do meu bloco de código. Por exemplo, geralmente quando a gente exemplifica o laço while, quando a gente não tem outra coisa para fazer, a gente pode utilizar muito similar ao laço for, certo? A gente pode criar um contador aqui com o valor de 0 e aí checar esta condição a cada iteração do laço. Então, a cada volta que o meu laço der, que a minha estrutura aqui de repetição der dentro do código, eu checo essa condição aqui, ó, contador menor ou igual a 10. E aí eu posso vir aqui, tá faltando um ponto e vírgula aqui. E aí eu posso vir aqui dentro da estrutura dele aqui e falar que eu quero exibir o meu contador, certo? E aí, só que em algum momento eu preciso fazer essa condição aqui ser falsa, certo? Senão eu vou ficar num loop infinito, que a gente chama, que é quando o laço nunca termina, certo? Se eu tiver, por exemplo, algum código aqui, ó, fora desse laço, o interpretador do PHP nunca chegaria aqui caso essa condição aqui nunca seja falsa. Então, para eu fazer essa condição aqui ser falsa neste momento, eu posso fazer o seguinte: contador mais. Como a gente viu na aula de operadores de incremento e decremento, isso aqui eu estou somando mais um no meu contador, certo? Então, meu contador inicial é 0. Então, quando eu entro no laço, eu checo a condição aqui. 0 é menor ou igual a 10? Então essa condição é verdadeira, certo? Então, eu exibo o meu contador na tela, que vai ser exibido aqui. E aí, eu somo mais um no meu contador. Então, 0 mais 1, 1. Então, chegando aqui, ele volta aqui de novo e checa a condição novamente, certo? 1 é menor ou igual a 10? Então continua executando. E aí chega aqui, agora o meu contador vai ser 1, então 1 mais 1 é 2, e assim por diante, certo? Até chegar no 10. Ele vai fazer essas voltas aqui, certo? Então eu vou colocar só uma quebra de linha aqui para a gente executar esse código e ver o que ocorre aqui na tela, certo? Então, /n. E aí eu posso executar isso daqui, você está vendo que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Que na verdade são 11 valores, certo? Aqui na tela. Se eu quiser ver 10 valores exatamente aqui na tela, eu posso ou começar do 1 aqui, né? Se eu quiser. E aí eu vejo exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque com o 0 seria 11. Ou eu posso começar do 0, como geralmente ocorre no last for, e aí checar se o contador é menor que 10, que aí ele vai parar no 9. E aí eu tenho, novamente, 10 valores aqui na tela. Então, esse foi um formato da gente utilizar o laço while aqui em PHP, controlando aqui a nossa condição. O laço while também suporta as duas palavrinhas que o laço for também suporta, certo? Continue e break. Então, por exemplo, se eu quero que, por exemplo, no número, eu quero pular o número 3, certo? Então, eu posso chegar aqui, aliás, antes aqui do meu echo,
Porque se eu fizer depois do meu eco, aí ele vai executar esse eco, certo? Então a palavrinha continue, ela pula para a próxima iteração do laço. Deixa eu te exibir isso daqui. If contador igual a 3, continue. Eu posso, aqui ó, tá vendo que eu tenho só uma linha aqui dentro do meu if? Quando eu tenho só uma linha de código dentro do meu if, eu posso, se eu quiser, não utilizar a chave, certo? E aí eu coloco tudo na mesma linha aqui. If contador igual a 3, continue. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai chegar, o interpretador do PHP vai chegar aqui nesse momento aqui, vai checar a condição, se, por exemplo, no caso aqui, se for 3, ele vai checar 3 é menor que 10, então ele vai tentar executar o laço. Na hora que ele encontrar essa condição, o contador é igual a 3, continue, ele vai voltar para o começo do laço e não vai executar o resto de código que tem aqui, certo? Então é igualzinho acontece no last for. Porém, eu estou pensando aqui, se eu executar isso daqui dessa maneira, vai dar um problema aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui do jeito que estava. E voltar aqui. Aqui, ó, antes da palavra continue, eu preciso colocar novamente um contador mais um, certo? Eu preciso somar mais um no meu contador, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar com o contador preso em 3, e aí eu caio num laço infinito novamente. Porque, como eu te expliquei, ele não vai chegar nesse trecho de código, então ele não somaria mais um no meu contador, e aí, nesse caso, a cada volta do laço agora, o meu laço seria 3, porque como eu não estaria somando mais um no meu contador, eu fiquei preso num laço infinito. Então aqui, ó, neste momento, você vai ver que ele vai pular essas linhas de código. Então o 3 aqui, ó, não será exibido na tela. Se eu executar, você está vendo 0, 1, 2, e aí pulou para o 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então eu estou pulando o número 3. A palavrinha break, que eu te falei anteriormente, ela simplesmente quebra a iteração do laço, ela sai do laço. Por exemplo, suponhamos que no número 5 eu queira sair desse laço, não quero mais saber. Por exemplo, eu estou procurando alguma coisa dentro de, sei lá, um array, por exemplo, ou qualquer outra coisa, e aí quando eu acho esse valor, eu quero sair fora do laço, eu não quero continuar executando até o final, porque eu já achei o que eu queria, certo? Então, suponhamos que eu queria encontrar o número 5 no meu contador aqui. Então, eu poderia fazer if a mesma coisa ali da condição de cima, só que agora eu mudo o valor para 5. If contador igual a 5. Aqui, no caso, eu não preciso somar mais nada no meu contador, porque vai sair do laço, certo? Ele não vai fazer outras interações aqui. Então, quando o contador for 5 aqui neste momento, ele não vai mais executar, ele vai vir a palavra break e aí sai fora do laço, certo? Se eu executar isso aqui nesse momento, o que eu errei aqui? Syntax error. Ué, parece que não tem nada errado, ele está executando outro arquivo aqui, vamos executar. Ah, tá. Tinha nada errado. Não. Era o Visual Code mesmo. O VS Code aqui mesmo com o problema. Então vamos lá. Ó. Quando ele encontrou o número 5 aqui, ele nem exibiu porque ele não chegou nessa linha. Então, quando o meu contador fosse igual a 5 aqui, ele já saiu do laço. Não deu tempo dele ser exibido aqui na tela. Mas se eu quisesse exibir o 5, simplesmente muda a minha condição para 6 aqui, certo? E aí eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 na tela. E aí terminou o laço aqui, ele exibiu essa linha 18 aqui com o meu oi aqui. O laço while aqui em PHP, assim como o for, eles são bem simples de serem utilizados, certo? Porém, o problema de utilizar o laço while é que é muito mais fácil de você cair num loop infinito, certo? Por exemplo, se eu esquecesse desse contador em qualquer momento aqui dentro, a minha condição nunca seria falsa e eu cairia num loop infinito aqui, certo? Então, tomar muito cuidado com a sua condição e checar realmente se você está alterando a sua condição aqui dentro do laço aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui, qualquer, quer ver? Por exemplo, suponhamos que eu queira um número aleatório aqui em PHP. Então, rand igual a rand, certo? É uma funçãozinha padrão do PHP. E aí eu posso falar o número inicial que eu quero e o número final. Por exemplo, sei lá, de 0 a 100, certo? E aí eu tenho um número randômico aqui, aleatório,
nesses valores aqui. Eu não vou colocar 100 não, porque é muito grande esse valor. Talvez a gente fique muito tempo esperando ele achar um número que eu queira aqui. Mas, deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Vamos ver aqui, é só para você ver, eu estou usando a funçãozinha rand, vai gerar um número randômico de 0 a 100, só para você entender aqui. Ó. Se eu executar isso agora, 98, se eu executar de novo, 0, se eu executar de novo, 43, tá certo? Cada hora ele vai gerar um número aleatório. Porém, eu vou colocar de 0 a 5, aliás, de 1 a 5. De 1 a 5 aqui. Então, 5, 1, 5, 4, tá vendo? Cada hora ele apresenta um número aqui para mim, beleza? Então, tem um número randômico ali. Aliás, eu vou gerar isso aqui dentro do laço aqui, ó. Por exemplo, suponhamos que eu queira fazer o seguinte. Eu crio aqui uma condição qualquer. Conde igual a true, certo? Eu estou assumindo que essa condição seja verdadeira. Então, a todo momento, inicialmente, esse laço aqui é infinito, certo? Então, vou dar um while aqui, vou checar a minha condição, conde, certo? Vou abrir e fechar as chaves aqui. E aí, eu vou passar essa linha de código aqui para dentro do meu while aqui. E aí, aqui dentro, eu vou checar o seguinte. If a rand igual a 4, por exemplo, quando o meu número randômico for igual a 4, a minha conde passa a ser falsa, certo? E aí, quando ele for checar novamente, a minha condição vai ser falsa e aí acabou o laço, certo? Então, vamos fazer isso daqui. E aí, eu vou exibir esse rand aqui, certo? Echo rand e vou quebrar a linha aqui. Rand. Tô te dando esse exemplo aqui, ó, porque nesse exato exemplo aqui, ó, eu não sei quantas repetições esse laço vai ter, certo? Só para te exemplificar que o laço while é diferente do laço for, porque eu posso utilizar o laço while quando eu não sei quantas repetições eu vou ter no meu código. Vamos quebrar essa linha aqui e vamos executar esse código. Echo rand, e aqui, ó, eu vou falar echo achei o 4, certo? E eu vou quebrar uma linha. Então, vamos executar isso aqui. Tá vendo? De cara, eu acho que ele já mandou 2 vezes o número 4. Vamos executar de novo. Agora, ele passou no 3, no 4, e aí ele achou o 4, certo? Ele exibiu o 4. Aliás, vamos mudar isso aqui, ó, porque ele está exibindo 2 vezes, certo? O número. Então, vamos colocar isso aqui num else aqui, ó. Que aí, se o número não for o 4, ele exibe o número. Se for o 4, ele fala, achei o 4. Então, executar, foi 5 e achou o 4. Agora, vamos tentar colocar esse aleatório até, sei lá, 50, para a gente ver. Pode ser que a gente fique muito tempo aqui, vamos ver. Não, aqui, ó, 45, 33, 26, 34, 40, 1... E aí, em algum momento, ele achou o 4, certo? Porém, eu não sabia quantas vezes ele ia checar para achar o 4. Vamos colocar 100 aqui para a gente ver. Vamos executar. Ele achou o 4 de cara, ó, na primeira execução. Vamos mais uma. Agora ele achou o 4 aqui, ó, demorou um tempinho e achou o 4. Vamos executar de novo. Agora ele rodou um monte de vezes, ó. Olha só que tanto de vezes que ele passou aqui, ó. Passou, olha só. Quantas linhas de código eu tenho aqui, ó. Vamos lá. E aí ele achou o 4, certo? Então, só para você entender, no laço while, a gente geralmente não sabe quantas repetições esse laço aqui vai ter. Vamos fazer aqui um outro exemplo aqui, para você entender ainda melhor o laço while. A gente vai criar aqui uma espécie de um alarme. Não que isso tenha utilidade, só para você entender bem o laço, a estrutura de repetição while. Se você já entendeu, você não precisa fazer essa parte da aula aqui não, certo? Então, vamos criar um alarme aqui, um exemplo só de alarme. E nesse alarme eu vou pegar a funçãozinha date para eu pegar a data atual, certo? A gente vai ter uma aula específica de datas aqui nesse curso, certo? Então, não foca nessa função data aqui neste momento, certo? Então, eu vou pegar o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo da hora atual, certo? E aí eu vou pegar um timestamp e vou somar 30, aliás, 30 é muito, 5 segundos aqui nele.
Então, só para você entender, esse alarme aqui é uma data no futuro. Só que ela está só 5 segundos no futuro, certo? E aqui eu vou pegar a data atual igual a mesma coisa, date. Só que agora a data atual não vai ter o futuro. A data atual é a data do momento aqui agora, certo? Então vamos lá. E aí aqui dentro do meu laço while eu vou falar o seguinte. Enquanto a data atual for menor ou igual a o meu alarme, certo? Enquanto a minha data atual for menor ou igual ao meu alarme, eu executo isso daqui, echo data atual. Aliás, vamos pôr entre chaves, entre aspas aqui, data atual. Vou quebrar uma linha. E aí aqui embaixo eu vou ter que reconfigurar a minha data para eu pegar a data atual por segundo, certo? Aqui em cima, aqui, ó, antes de qualquer coisa, para ele não ficar executando eternamente aqui em 1 segundo, ele executar, sei lá, 100 vezes num segundo só, eu vou colocar o interpretador do Python, do Python, o interpretador do PHP para dormir 1 segundo a cada iteração do laço. Então ele vai esperar 1 segundo e aí ele vai executar o código. Para a gente não encher isso daqui de mensagem, certo? Então vamos executar isso daqui para a gente ver. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Tô contando os segundos aqui, ó. E aí no momento que a data atual, que é a data de agora aqui mesmo, ó, for menor ou igual ao alarme que eu setei aqui, que no caso é 5 segundos para adiante, ele vai terminar o laço, porque aí essa é a condição que vai passar a ser falsa, certo? E aí eu poderia colocar algo semelhante a tipo, o seu alarme despertou, certo? Ou poderia colocar uma musiquinha para tocar, sei lá, qualquer coisa. Mas aqui vai ser só uma mensagem mesmo. Então vamos executar isso daqui. A cada vez que eu executar isso daqui, as datas são atualizadas ali, certo? Então ele pega a data atual, soma mais 5 segundos nela e aí ele começa a pegar a data atual a cada momento. Então você está vendo aqui a execução que eu estou fazendo isso com o laço while, tá vendo? Ele está checando a data aqui e aí, em algum momento essa data passa a ser menor que o alarme que eu setei, que são 5 segundos no futuro, e aí ele desperta, entre aspas, o nosso alarme, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o laço while aqui em PHP. Depois a gente vê na próxima aula um outro laço que tem uma outra versão, uma outra variação desse laço while que chama do while, certo? Mas deixa isso para a próxima aula, porque essa aula já está muito grande, muito chata também nesse momento. Então é isso, pessoal. Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.